A paz do Senhor Jesus a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. Iniciaremos agora um estudo da Palavra de Deus. Quero agradecer a você por estar aqui com a gente, nos ouvindo. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar essa mensagem com outras pessoas que precisem também ouvir a Palavra de Deus. Se você puder e quiser, gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 15. Deus colocou no meu coração uma palavra e eu gostaria de transmitir agora a todos vocês que estão na escuta deste estudo. Gênesis, capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim o texto sagrado. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podem contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Amado Deus, neste momento te apresento esse estudo, peço a ti que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos corações daqueles que estão me ouvindo agora, que sejam tocados, impactados pelo poder da tua palavra transformadora, tua palavra que liberta, que quebra correntes e cadeias, e que o nome do Senhor seja glorificado, ó Deus, em nome de Jesus. A vida de Abraão, a história desse patriarca, ela me comove muito, me emociona muito, porque é uma história muito profunda, nos ensina muitas lições. Esse homem que nós vamos falar um pouco sobre ele hoje, né? A gente não vai conseguir esmiuçar a história por completo, a biografia de Abraão na Bíblia é muito grande, mas nós vamos tocar nos pontos principais a partir do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 15 e algumas lições que o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar e ministrar a todos vocês nesse estudo. Todos conhecem ou já ouviram falar sobre o chamado de Deus na vida de Abraão, logo no capítulo 12. Apesar de que, se você voltar um pouquinho, no capítulo 11 de Gênesis, a partir do versículo 26, já começa contando sobre a história, sobre o nascimento de Abraão. Mas o tempo vai passando, depois que Abraão cresce, se casa com Sarai, sua família sai de Ur dos Caldeus e vai habitar na terra de Harã. E a Bíblia vai dizer que após a morte de Tera, que era o pai de Abraão, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Abraão, ele surpreende a gente logo no início da sua história, porque Abraão dá uma demonstração de fé e de obediência tão grande que nos deixa até constrangidos. Abraão ouve a voz de um Deus até então desconhecido, segue a ordenança de um Deus para uma terra onde ele não sabia qual terra era, mas Abraão obedeceu à voz de Deus. Mas
O Abraão do capítulo 12, dos capítulos seguintes, ainda vai precisar passar por um período de lapidação e de treinamento de Deus. Ainda não é aquele Abraão maduro e convicto da sua posição diante de Deus que a gente lê em Gênesis 22, quando ele entrega o seu filho. Ainda é um Abraão que precisa aprender muito de Deus. Assim como nós, a cada dia da nossa vida, nós aprendemos um pouco mais de Deus. E Abraão começa uma trajetória de promessa, uma trajetória onde muitas coisas nós aprendemos e podemos extrair através dessa história tão bonita que é a de Abraão. Eu gostaria de dividir a história de Abraão, do capítulo 12 ao capítulo 15, em 3 momentos, em 3 fases na vida de Abraão, que vai culminar na nossa história principal do capítulo 15 de Gênesis. Nesses 3 momentos, nessas 3 fases da vida de Abraão, serão marcados por 3 crises. Essa é uma das palavras-chave do nosso estudo, crise. 3 momentos, 3 situações, 3 conflitos na vida de Abraão. Ele vai viver, ele vai passar e vai retirar aprendizados a partir desses momentos difíceis, desses testes de Deus na vida de Abraão. Quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 12, versículo 10, se você puder, acompanhe comigo a leitura. E havia fome naquela terra. Qual terra? A terra de Canaã, onde Abraão já estava morando. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. A primeira fase, o primeiro momento da vida de Abrão é marcado por uma crise, um momento de fome, de seca, de escassez. Traduzindo numa linguagem mais atualizada, eu poderia dizer um momento de crise financeira na terra de Canaã. Uma crise, uma recessão. E no momento de crise, de fome, uma situação de calamidade, o ser humano naturalmente tende a agir no seu instinto de sobrevivência. O ser humano busca, de alguma forma, resolver o seu conflito, a sua crise, quando a nossa sobrevivência está ameaçada, quando nós vemos a nossa vida ameaçada. Nós somos capazes, inclusive, de tomar decisões impensadas, decisões precipitadas. A primeira fase de Abraão é marcada por uma atitude que ele vai tomar, que acredito ser do seu conhecimento. Abraão desce ao Egito por causa da fome. Mas em nenhum momento dessa história nós vemos Abraão consultando Deus e muito menos Deus dizendo: Abraão, desce ao Egito. Não há essa ordem. Mas é o que eu disse, no instinto de sobrevivência, no momento de crise, no momento em que a situação financeira se apertava e a sobrevivência se tornava ameaçada, Abraão tomou essa decisão, essa atitude impensada, incontida. E a lição que nós aprendemos aqui já de início, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas crises mais agudas, eu não preciso nem dizer sobre o momento que nós estamos vivendo hoje, mas é preciso ter calma e aguardar o momento de Deus nos conduzir aonde nós devemos ir. Abraão ainda vai aprender a confiar no Deus que faz a promessa e no Deus que mantém a promessa de pé, mesmo quando as circunstâncias ameaçam a nossa própria sobrevivência. O Deus que enviou Abraão para Canaã era o mesmo que sustentaria Abraão no meio da fome e não deixaria Abraão morrer de fome. Mas quantas vezes Deus acaba de nos fazer a promessa, mas nós nos pegamos em uma situação tão difícil, tão embaraçosa, tão complicada, parece que a gente tem que agir rápido, a gente tem que tomar uma decisão imediata, e muitas vezes nós passamos na frente de Deus e nós colhemos consequências da nossa precipitação. Portanto, a primeira lição que nós aprendemos: tenha calma
Espere Deus agir. Deus sabe trabalhar. Diferente de Abraão, agiu Isaque, seu filho, quando a mesma situação, houve fome no tempo de Isaque. Só que Isaque não tomou uma decisão precipitada. Isaque esperou Deus dizer, não desça ao Egito. Isaque, sim, tomou uma decisão dentro da vontade de Deus. Portanto, o mesmo Deus que te faz a promessa, o mesmo Deus que te manda a terra, que te entrega o chamado, ele é fiel para garantir a vitória. Você não vai morrer no deserto, você não vai morrer antes da promessa cumprir. Portanto, tenha calma e não tome decisões precipitadas e impensadas. Abraão volta do Egito muito mais rico, muito mais poderoso do que quando ele foi. Ele recebeu muitos presentes, muitas dádivas e volta do Egito. Só que, quando nós lemos Gênesis capítulo 13, versículo 6, nós vamos deparar com uma outra situação, uma nova fase na vida de Abraão. Todos sabem que quando Deus chama Abraão e ordena que ele saia da sua terra, da sua parentela, Abraão sai da terra, mas leva consigo seu sobrinho Ló. Quando Abraão volta do Egito e o seu sobrinho volta junto, os dois voltam muito mais ricos do que quando foram. E olha o que diz o versículo 6 do capítulo 13. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Quando eles voltam à terra de Canaã, eles estavam tão ricos, tinham tanta riqueza, tanta fazenda, tanto gado, que a terra não comportava mais, a terra de Canaã não comportava mais a quantidade de gado, de fazenda que tinham Abraão e Ló. Mas o que era um problema geográfico, um problema físico e até natural, que inclusive poderia ter sido resolvido de uma maneira pacífica. Quando nós lemos o versículo 7, exatamente o versículo abaixo diz: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. O que era um problema meramente físico que poderia ser resolvido por meios pacíficos, se tornou contenda familiar entre Abraão e Ló. O que poderia ser resolvido de uma maneira serena, tranquila, sem grandes discussões, acabou sendo inflamado. Um problema que poderia ser resolvido na negociação, no diálogo, tornou-se em contenda. E quantas vezes situações tão comuns e tão ingênuas do nosso dia a dia inflamam, se tornam grandes discussões, simplesmente porque nós não optamos pela via do diálogo. O que às vezes é um problema normal de casal se torna uma briga estrutural, uma briga terrível, porque não se opta pelo diálogo, pela pacificação. O que poderia ser resolvido, coisas pequenas do dia a dia, situações pequenas do dia a dia que se inflamam. E é a famosa tempestade no copo d'água. E se tornam situações insustentáveis, porque muitas vezes nós não conseguimos gerir as pequenas crises do nosso dia a dia. Foi assim entre Abrão e Ló. Se o problema era só por causa do tamanho do espaço da terra, o problema agora era a convivência, a harmonia, já não existia mais. Aí quando nós lemos o versículo 8 diz: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Quando Abrão e Ló vão sentar para negociar, já é tarde demais. Já não dá para tentar uma negociação, já não tem como haver conciliação, porque a situação já estava muito complicada. Já havia piorado demais. Haviam deixado passar muito tempo. Haviam esperado muito tempo para tentar resolver. Abraão chama o seu sobrinho e diz: olha, aparta-te de mim. Nós não podemos continuar juntos. Mas uma coisa me chama muita atenção nessa situação toda, essa segunda fase, essa segunda crise, caracterizada por um problema, por um conflito familiar.
Olha só, Abraão diz, para que não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Isso me chama a atenção e é muito curioso, porque quem era Abraão em relação a Ló? Abraão era o tio de Ló. Abraão era o responsável de Ló. Abraão era o tutor de Ló. Portanto, numa posição de autoridade e de hierarquia superior, Abraão era o patriarca da casa. Abraão não precisava chamar Ló para conversar, porque a fala de Abraão, o falar de Abraão era uma ordem. Abraão era o patriarca. Abraão era o líder. Abraão tinha na mão o poder de decisão. Mas no momento de crise, de conflito, mesmo as coisas estando no nível que estavam, Abraão chama Ló, que era seu sobrinho, que estava subordinado à sua autoridade de irmão. Será que hoje nós somos capazes de lidar com os conflitos da vida, de lidar com as pessoas que discordam do nosso pensamento, as pessoas que discordam da nossa posição, as pessoas que muitas vezes não querem se submeter à nossa liderança? Será que somos capazes de chamá-los de irmãos? Será que somos capazes de deixar um pouco de lado? Eu não estou aqui menosprezando a questão hierárquica. Eu não estou aqui dizendo que não é importante respeitar os mais velhos, respeitar os mais experientes, respeitar os líderes. Não, o que eu estou dizendo é, será que nós somos capazes de tirar a nossa roupagem de líder e de sentar na mesa para conversar como irmãos, de tratar o outro de igual para igual, de não simplesmente menosprezar e humilhar o outro só porque ele é um novo convertido, ou porque eu tenho mais tempo de crente do que ele, porque eu sou mais antigo no ministério do que ele? Será que eu sou capaz de tratar o meu semelhante como irmão? Abraão não vai levantar o tom de voz, Abraão não vai gritar, não vai humilhar, não vai lançar em rosto de Ló: Ló, tudo que eu fiz por você, você tem que me respeitar, você não merece. Não, não, não. Abraão simplesmente chama Ló para sentar na mesa e negocia, e conversa, e chega numa concordância. E, aliás, deixa Ló decidir primeiro. Será que somos capazes? Será que somos capazes de nos humilharmos a este ponto? De considerar alguém que talvez até seja realmente inferior a nós em autoridade, em espiritualidade, em qualquer coisa que seja, somos capazes de chamá-los, de tratá-los como irmãos? Fica aí o alerta, fica aí a dica. Abraão e Ló se separam, com certeza um momento de muita dor, um momento de tristeza. Não é nada feliz você se despedir de alguém que você conviveu com tanto tempo, de alguém que você pegou amor e que você achou que nunca aconteceria uma coisa desse tipo, mas aconteceu. E aqui eu gostaria de abrir um outro parênteses, porque eu disse e volto a repetir, a ordem de Deus para Abraão, em Gênesis 12:1, foi muito clara: deixe a sua terra e a sua parentela. Abraão deixou a terra, mas levou parte da parentela. Cumpriu parte da ordem. E quem cumpre parte da ordem não vai ter a totalidade dos benefícios. Quem cumpre parte da ordem vai sofrer com o ônus de não ter cumprido a ordem completa. E aqui vai uma frase, aqui vai uma lição para você. Todo e qualquer relacionamento na sua vida que não esteja nos planos de Deus termina em ruptura. Eu vou repetir: todo e qualquer relacionamento, amizade, compromisso, aliança que esteja fora dos planos de Deus para a sua vida tem prazo de validade, vai terminar rápido e vai ter um fim abrupto. Eu vou te dar 2 exemplos para que você não ache que eu estou ficando doido. Quando Josafá se alia a Acabe, qual foi o fim daquela aliança?
a morte de Acabe e a quase morte de Josafá. Entrou numa guerra que não era dele, que não precisava ter entrado, se meteu onde ele não deveria ter entrado e quase foi morto pelo exército que não eram os seus inimigos, eram inimigos do seu aliado. E um segundo exemplo, Balaão se aliou ao rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Deus. Não conseguiu. Foi expulso, foi despedido, perdeu a recompensa que tinha recebido. Eu volto a dizer, toda e qualquer aliança que não esteja nos planos de Deus, qualquer pessoa que ouse se aproximar de você e que você se apegue a ela, mas que não faz parte dos planos de Deus, não é pessoa ideal para conviver com você, vai sair do teu caminho. Mas eu, infelizmente, te digo, de uma forma trágica, de uma forma que vai doer, mas que é necessário. Tem coisas na nossa vida que nós só vamos aprender quando a gente realmente passa pela crise, passa pela dificuldade, passa pelo momento difícil. Aí a gente aprende que Deus está no controle e que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Portanto, não fique choramingando pelos cantos, pelas amizades que você perdeu, não fique entristecido pela pessoa que antes da quarentena era uma coisa e outra, agora já é outra, não liga mais, não se importa mais. Deus afasta pessoas de nós, porque simplesmente não são pessoas que vão contribuir para o nosso crescimento. Portanto, se conforme e entenda que Deus sempre tem o melhor para você. E Paulo conclui isso de uma forma sublime. Ele diz, todas as coisas, inclusive o afastar de um amigo, de alguém que a gente considere amigo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A terceira fase na vida de Abraão começa no capítulo 14. E a gente já se aproxima do nosso tema principal, que é o capítulo 15. Uma guerra vai acontecer. E não é uma guerra qualquer, porque guerra acontece desde que mundo é mundo. Mas uma guerra, e eu vou dizer com base histórica e com base bíblica, a primeira guerra dessas proporções tão grandes e tão avassaladoras. Uma guerra de 4 nações contra outras 5. E não era uma guerra que estava restrita ao território de Canaã, era uma guerra que se estendia do Egito à Mesopotâmia. Se estendia, depois você consultando no mapa você vai ver, se estendia de reinos do Mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho ao Golfo Pérsico. Desculpe se eu estiver falando grego para você, depois confira no mapa. Mesopotâmia, o reino de Elão, entrou em conflito com os reinos de Sodoma e Gomorra, justamente na cidade onde Ló morava. E o que vai acontecer? O reino de Sodoma perde a guerra juntamente com outros 4 reis que haviam se aliado para guerrear contra o rei de Elão. E são todos levados cativos. Ló também é levado preso. Isso depois que ele já se afastou de Abraão. Não tinha contato mais com Abraão. Não mandava carta para Abraão. Não mandava mensagem para Abraão. Ele foi levado preso. Aí o versículo 12 do capítulo 14 de Gênesis diz: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, ou seja, sobrinho de Abraão, e a fazenda, e foram-se. Aí o versículo 13, veio um que escapara da guerra, do cerco, da invasão, e contou a Abrão o hebreu. Ou seja, Abraão ficou sabendo da guerra, mas o território onde Abrão morava não foi afetado pela guerra. A nação em que Abraão habitava, o reino onde ele habitava, junto aos carvalhais de Manre, foi o único território de Canaã que não foi atingido diretamente pela guerra. Abraão não tinha do que se preocupar. Abraão não perdeu um criado. Abraão não perdeu um centavo com a guerra. Abraão ouviu falar da guerra e ouviu falar que Ló havia sido levado preso. E aqui, uma coisa curiosa que me chama a atenção. Olha o versículo 14. Ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão, olha aí, irmão de novo,
que o seu irmão estava preso. Abraão considerava Ló seu irmão quando ele estava perto. Mas Abraão não deixou de considerar Ló como seu irmão depois que ele estava longe. Abraão considerou Ló seu irmão quando os dois estavam no mesmo patamar de prosperidade e negociavam de igual para igual. Mas Abraão não deixou de considerar Ló como seu irmão depois que Ló se tornou um cativo, um escravo, um prisioneiro. Outra lição importante para mim e para você. É meu irmão quando está em cima, é meu irmão quando está embaixo também. É meu irmão quando tem dinheiro, é meu irmão quando não tem dinheiro. É meu irmão com saúde, é meu irmão doente. É meu irmão firme na igreja, é meu irmão disciplinado no banco. Eu não deixo de considerar meu irmão porque não está mais no patamar que estava. Eu não deixo de considerar meu irmão porque não tem o que tinha. Eu não deixo de considerar meu irmão porque fez, porque errou, porque pecou, porque caiu. É meu irmão. E se for preciso, eu deixo a minha mágoa de lado, eu deixo o meu ressentimento de lado e vou ajudá-lo. É claro e óbvio que Abraão tinha tristeza no coração por ter tido de se separar de Ló. Era o seu sobrinho, era tido como seu filho. Abraão criou Ló praticamente. Teve que deixar a mágoa de lado, o ressentimento de lado e ir até Ló. Será que você pode ainda considerar seu irmão aquele que um dia esteve de pé e hoje está na sarjeta? Será que você olha aquele que se afastou da igreja com o mesmo olhar que você olhava quando ele estava pregando no altar? Será que o soldado ferido tem o mesmo valor que o soldado na linha de frente de combate para você? Será que você é capaz de, como aquele samaritano, parar, olhar, se aproximar e se compadecer do soldado que tombou no campo de batalha? Será que você é capaz? Abraão foi capaz. Abraão foi capaz. Alguém que um dia lhe deu as costas. Alguém que um dia o desprezou. Alguém que um dia levou vantagem sobre ele porque escolheu a melhor terra para morar e deixou o deserto para Abraão morar. Abraão não levou isso em conta. Agora olha só, versículo 14 ainda. Vendo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus soldados. É isso que está escrito? Não, olha só. Vendo Abraão que Ló estava preso, armou os seus criados. Abraão não tinha exército. Abraão não tinha força militar. Abraão não era rei. Abraão não tinha soldados. Abraão tinha criados. Homens que não nasceram, não foram treinados para o combate. Homens que nunca tinham colocado as mãos em uma arma. Homens que não sabiam, às vezes, nem o que era espada. Foram criados e domados para serem servos. Abraão armou criados para enfrentar 5 exércitos para salvar alguém que um dia teve a audácia de virar as costas para ele. Aqui a gente já tem um Abraão muito mais maduro do que o Abraão do capítulo 13 que saiu fugido para o Egito, né? Olha o quanto ele aprendeu com as crises da vida. É tempo de aprender a perdoar. É tempo de aprender a quebrar essa barreira, a romper com esse ressentimento infantil que te impede de ver o agir de Deus na sua vida porque você não perdoa. Deus fez com que 318 criados de Abraão vencessem 5 exércitos pela força do perdão. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Muitas coisas só vão acontecer na sua vida. Muitas portas só vão abrir. Muitas correntes só vão ser quebradas. Muitos ferrolhos só vão ser despedaçados. Muitos caminhos só vão ser desnudados diante de você. Muitas janelas só se abrirão quando você perdoar. Diga comigo, eu preciso perdoar. Diga comigo, eu preciso perdoar. Me ofendeu, não importa. Eu preciso perdoar. Eu tenho razão, não importa.
Eu preciso perdoar. Foi ele que me traiu, foi ele que me... Não importa, eu preciso perdoar. E quando nós perdoamos, criados se tornam soldados. 318 vencem exércitos inteiros pela força do perdão, pela força da empatia. Deus hoje quer usar as ferramentas que para você talvez não tenham utilidade. Deus hoje quer converter ferramentas que para você é usada para uma coisa, Deus quer usar para outra. Deus quer transformar os seus dons em bálsamo para alguém ser curado. Deus quer transformar esse seu dom que está escondido, está enterrado, você acha que não serve para mais nada, para curar alguém que está quase morto no campo de batalha. Portanto, aprenda a perdoar. Abra o seu coração e você vai ver o agir de Deus em muitas áreas da sua vida. Muitas promessas, muitas bênçãos que estão retidas serão liberadas. Muitas palavras de Deus a seu respeito serão liberadas quando você perdoar. Bate no peito e diga mais uma vez comigo: eu preciso perdoar. Aleluia! Se você quiser e puder, por favor, levante a sua mão, glorifique a Deus, não fique tímido. Se tiver vontade de falar língua estranha, fale. Se quiser sapatear, sapateie. Mas saiba que Deus está tocando, Deus está trabalhando no seu coração neste momento. Aleluias. Neste momento, como eu disse, a gente não pode aqui entrar muito em detalhes da vida de Abraão. A gente vai ter muitos estudos ainda pela frente e nós vamos ainda falar mais detalhado sobre muitos aspectos da vida de Abraão que não deu para citar aqui. Mas agora a gente entra no capítulo 15. Eu ouso com base bíblica, eu ouso a dizer que nós vamos agora descer no poço mais profundo, na crise mais profunda da vida de Abraão. O momento mais difícil da vida de Abraão. Eu não vou dizer que é o capítulo 22, quando Abraão entrega Isaac. Sabe por quê? Porque lá, Abraão já passou por várias experiências. Abraão já conhece Deus. Abraão já está convicto do que ele vai fazer e de quem Deus é. Aqui, Abraão não vai passar por uma crise financeira, uma crise familiar, uma crise externa. Abraão vai passar por uma crise de Abraão para Abraão. Não tem ninguém mais envolvido. E eu vou aqui, através do Espírito Santo, falar com você. E nós vamos agora entender como estava Abraão no capítulo 15 de Gênesis. E o que é que vai acontecer. Como é que vai terminar essa história? Abraão chega no fundo do poço. Assim como Elias teve o seu momento de crise. Assim como Davi teve o seu momento de crise. Esse momento, esse capítulo 15 de Gênesis, relata e retrata com uma vida muito grande. Uma crise, um desânimo que Abraão vai viver. Empreste para mim a sua imaginação, a sua mente, por favor. Abraão acaba de voltar de uma guerra em que ele havia vencido. Mas mesmo vitoriosos numa guerra, toda guerra traz desgaste. Toda guerra traz perda, por mínima que seja. Abraão não saiu ileso daquela batalha. Talvez ele não tenha perdido soldados. Talvez ele não tenha perdido armas. Talvez ele não tenha sido ferido. Mas Abraão já não era mais aquele mocinho. Abraão já não era mais aquele jovenzinho. Abraão já era avançado em idade. Portanto, desgaste físico.
o desgaste mental que uma guerra, Abraão com 318 ainda teve que dividir, teve que montar uma estratégia de guerra. Ninguém vai para a guerra sem estratégia, ninguém vai para a guerra sem arma, ninguém vai para a guerra sem liderança. Abraão não tinha nenhum tipo de experiência em batalha. Abraão precisava de concentração, gastou energia, gastou força, gastou dinheiro, gastou riquezas para poder conseguir reconquistar Ló e todo o povo que havia sido levado cativo junto com ele. Portanto, desgaste emocional. Se você for procurar, você não vai achar. E realmente não tem. Em nenhum momento. Olha só. Abraão vai até onde Ló está preso. A Bíblia não fala detalhes da guerra, só fala que Abraão resgatou Ló de volta. Só que onde está escrito que Ló disse pelo menos um muito obrigado para Abraão? Onde está escrito que Ló deu... Gente, se tivesse era para ter escrito, sabe por quê? Até o rei de Sodoma, pensa em Sodoma, pensou? Pensa no rei de Sodoma. O rei de Sodoma, ímpio, iníquo, impiedoso, foi até Abraão para agradecer. Até o rei de Sodoma, perverso como era, foi a Abraão agradecer. Ló não agradeceu. Portanto, a ingratidão. A ingratidão tem o poder de derrubar as pessoas. A ingratidão tem o poder de desmotivar qualquer bem-intencionado dessa terra. Não é que a gente vive movido por elogios, mas se você passar, imagina, o ano inteiro sem receber um único elogio do seu patrão, é desmotivante. Você faz. Você pode até receber o seu salário, mas nada substitui um muito obrigado, você faz falta, você é importante. A ingratidão dentro de casa é mais do que obrigação que filhos ajudem pais, mas muitas vezes os pais não param para dizer: filho, muito obrigado. Os filhos não agradecem aos pais pela comida de casa. Os crentes não agradecem ao seu pastor, não elogiam. A nossa sociedade de hoje, nós pagamos muito bem pelo serviço, mas nós somos muito pouco gratos. Nós demonstramos muito pouco a gratidão que temos pelos outros, por fatos mínimos, por coisas mínimas que acontecem na nossa vida. Uma pessoa que fez algo mínimo para mim, para você, e nós não agradecemos. Um troco que a gente dá errado, a pessoa devolve, nós não agradecemos. Um ato de bondade que às vezes passa despercebido, parece insignificante, mas nós não agradecemos. Agora imagine Abraão tendo despendido de tempo. Abraão não tinha nada a ver, com a guerra, poderia continuar do jeito que estava. Abraão saiu de onde estava, do conforto de onde estava, gastou tempo, gastou dinheiro, gastou exército, foi até Ló e não recebeu nada. Não recebeu um muito obrigado. Ló foi voltar para morar exatamente no lugar onde ele estava, como se nada tivesse acontecido, como se ele nem conhecesse Abraão. Só vai voltar a falar de Ló no capítulo 19 de Gênesis, quando Abraão vai ter que de novo vencer a sua mágoa, o seu ressentimento para interceder por Ló. Abraão é realmente um exemplo de superação para a gente, né? Então imagine desgaste, solidão, ingratidão, o medo, a incerteza. Todos esses sentimentos estavam sobre Abraão. Depois de uma guerra, depois de uma batalha, depois de uma conquista, vem o desgaste. É inevitável que ele venha. Nós não somos super-homens. Abraão não era super-homem. Tiago diz que Elias era sujeito às mesmas paixões do que nós. Na Bíblia não tem super-homens. Jesus, como homem, se cansou, teve fome, teve sede. No Getsemane, Jesus teve o seu pior momento de agonia.
Nós não somos super-homens. Temos momentos de fragilidade, sim. Nós não podemos apontar o dedo para o outro só porque ele não está na sua melhor forma. Só porque ele não está do jeito que a gente é acostumado a vê-lo. Nós temos que respeitar e ter empatia pelos que não estão. Às vezes não estão do jeito que deveriam estar, mas estão em crise. Se nós não podemos fazer nada, não vamos entrar onde nós só vamos atrapalhar. Portanto, Abraão, nesse momento de crise, pensamentos negativos, sentimentos ruins. E sabe o que mais pesa nessa hora? Nesses momentos que a gente vive, momentos de crise, de calamidade. Sim, olha só, Abraão viveu 3 crises que eu disse. Crise financeira, separação familiar e guerra. Talvez não tenha nada parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Crise financeira, separação compulsória de pessoas que amamos, quarentena que nós estamos vivendo, e guerra. Guerra é representado por uma situação excepcional. Não é toda hora que tem uma guerra. Guerra é exceção. Nós estamos vivendo um estado de exceção. Crise financeira, separação das pessoas que nós amamos, separação dos cultos, separação dos parentes, separação obrigada. E guerra. Situação excepcional. Situação extrema. É nesse momento, eu não sei se você está se identificando, né? É nesse momento de tensão, de tristeza, de angústia, de aflição que Abraão está vivendo. E sabe como eu disse, o que mais pesa? É quando Abraão se lembra, quando ouviu Deus a primeira vez dizendo: far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Existem momentos que lembrar da promessa, ao invés de nos trazer alegria, nos causa ainda mais dor. Porque nos momentos de tristeza, tudo parece ser tão distante, o futuro parece ser tão incerto que as promessas parecem perder o sentido. Olha onde eu estou, olha a minha situação. Eu vou lá crer em descendência. Eu vou crer em momentos de crise e de calamidade. Nós nos tornamos muito mais propensos a desacreditar do que Deus diz. Deus falou que vai salvar. Meu marido acabou de sair de casa. Deus falou que vai curar. Acabou de ir para a UTI. Como é que se acredita numa promessa, uma promessa grandiosa como era que Abraão havia recebido de Deus? Como é que se acredita? No momento de crise, no momento de calamidade. Mas é nessa hora, oh glória a Deus, é neste momento de extremo. Deus trabalha no extremo, né? É neste momento onde Abraão chega no limite. Capítulo 15 de Gênesis. Acompanha comigo. Depois dessas coisas. Que coisas? Tudo que eu acabei de falar aqui. Todas as crises que Abraão viveu, tudo que ele já vivenciou até agora, todas as marcas que Abraão leva consigo, todas as feridas que tem no coração de Abraão e que nem Sara entra aqui. É Abraão e Abraão. Depois dessas coisas, o que vai acontecer? Apareceu o Senhor a Abraão. Deus sabe quando intervir no seu problema. Deus não te perdeu de vista. Se você puder, dá um glória. Deus não te perdeu de vista. Deus sabe o momento certo de agir. Deus sabe quando Ele entra. Deus sabe o que está fazendo. Não se entregue. Você pode ficar triste, você pode ficar abatido, mas não se entregue ao desespero. Deus sabe agir. Deus sabe nos surpreender. E depois dessas coisas apareceu Deus a Abraão. Oh, louvado é o nome do Senhor. Vamos fazer uma retrospectiva rápida. Gênesis, capítulo 12,
Versículo 1. Deus aparece a Abraão pela primeira vez. Para quê? Para fazer uma promessa. Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Deus aparece a Abraão para quê? Fazer uma promessa. Mas dessa vez, Deus não apareceu para fazer promessa. Deus não apareceu a Abraão para dizer: eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou entrar, eu vou falar, eu vou agir. Não! Dessa vez, Deus apareceu para Abraão, não para fazer promessa, mas sabe para quê? E disse Deus a Abraão: não temas, Abraão. Na primeira vez, Deus faz promessa: far-te-ei uma grande nação. Na segunda vez, a sua descendência será como a areia do mar, não poderá ser contada. Na terceira vez, Deus aparece para Abraão, como que abraçando, como que... Eu não sei qual é a sua situação, qual é o seu estado. Mas hoje Deus não me trouxe aqui nesse estudo para poder fazer promessa, para relembrar promessa, para falar do que Ele vai fazer. Deus aparece para dizer: não temas. Não tenha medo. Aí olha o que Deus diz: eu sou. Deus não diz eu vou fazer. Deus diz eu sou. Eu sou o quê? O teu escudo. O teu galardão. Abraão, não temas, eu sou a tua proteção. Eu sou o teu escudo que te livra dos perigos do presente. Eu sou o teu galardão, a tua garantia de um futuro que não é como você está vivendo hoje. Você não vai morrer nesse vale. Eu sou a tua herança. Ele é a tua herança. Se para você olha e não consegue enxergar como a promessa vai cumprir, se a promessa parece se desvanecer diante dos teus olhos, Deus é a tua promessa. Eu vou ir exemplificando, você vai entendendo. Se você não consegue visualizar o teu milagre, Deus é o teu milagre. Se você não está cercado mais dos amigos que estavam cercando você antes da quarentena, Deus é o teu amigo, o teu Pai. E o profeta Isaías vai dizer: pode, eu me emociono, esse versículo é muito forte. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, todavia, me não esquecerei de ti. Não esquecerei de ti. Eu sou o teu escudo, a tua herança, o teu galardão. Hoje Deus se apresenta dizendo para você: eu sou, e sou maior que o teu problema, sou maior que a tua dor, sou maior que a tua mágoa, sou maior que o teu ressentimento, sou maior que a tua razão, sou maior que a tua doença, sou maior que a tua crise. Eu sou, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus se apresenta a Moisés e diz: eu sou o que sou. Se as promessas não fazem mais efeito para você, se agarre em Deus. Ele é. Antes que Ele te formasse no ventre, Ele te conhecia. Ele é. Diga comigo: Deus é. Se Ele faz, Ele é. Se Ele não faz, Ele é. Se a promessa cumpriu, Ele é. Se não cumpriu, Ele é. Se viveu, Ele é. Se morreu, Ele continua sendo. Ele é Deus. Aí olha só, Deus diz: Abraão, eu sou. Só que Abraão está numa crise tão aguda, tão grande, que ele, ao invés de falar: Senhor, muito obrigado, o Senhor realmente é o meu Deus. Olha o versículo 2. Vê se a pergunta de Abraão
tem a ver com a fala de Deus no versículo 1. E disse Abraão, que me há de dar? Deus diz, eu sou. Abraão pergunta, o que é que eu vou ganhar dessa vez? Qual é a promessa? Deus diz, Abraão, eu sou. Abraão pergunta, o que o Senhor vai fazer? Nós estamos mal acostumados a condicionar o poder de Deus apenas àquilo que Ele faz. Mas Deus não se limita ao que Ele faz, porque se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Abraão fala, Senhor, o que é que o Senhor vai me dar? O que é que eu vou ganhar? Qual é a promessa? Aí Abraão continua dizendo, pois ando sem filhos. Abraão começa a lamentar para Deus, como se Deus não soubesse, como se Deus não conhecesse, como se Deus não estivesse vendo. Eu ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, Senhor. Começa a lamentar. Deus vem para consolar, Deus vem para alegrar, Deus vem para dar notícia de vitória, Deus vem para amparar. E Abraão, Senhor, quantas vezes Deus fala contigo, mas você está tão apegado a essa sua dor, a esse seu ressentimento, que você não consegue ver o amor de Deus. Você não consegue ver que é nas mínimas coisas que Deus prova que Ele te ama, que Ele não se esqueceu de você. No versículo 3, diz assim, disse mais Abrão, eis que me não tem dado filhos. Lembra que no versículo 2, Abraão está lamentando, Senhor, eu não tenho, Senhor, eu não tenho. No versículo 3, ele dá um passo mais adiante e diz, eu não tenho porque o Senhor não me deu. Eu não tenho porque a promessa não cumpriu. Eu não tenho, e começa a questionar, a reclamar, a colocar Deus na parede. Então, em 2 vezes, Abraão vai dizer a mesma coisa. Só que no versículo 2, ele diz, não tenho. No versículo 3, ele vai dizer, o Senhor não me deu. Como se Deus fosse o culpado do problema, da situação, da tristeza que Abraão estava vivendo. Só que Deus, como eu disse há alguns minutos atrás, Ele apareceu 2 vezes a Abraão e fez a Abraão promessas. Deus apareceu em Gênesis 12 e disse, Abraão, vou te dar uma semente, vou fazer de ti uma grande nação. No capítulo 13, Deus diz a mesma coisa. Se você for procurar, você não vai encontrar escrito Deus dizendo assim, Abraão, eu vou te dar um filho. Não tem esse versículo, não tem essa fala de Deus na Bíblia. Deus não prometeu a Abraão simplesmente um filho. Deus disse a Abraão, eu te darei uma descendência. Deus queria mostrar a Abraão que ele não estava limitado às circunstâncias em que ele estava vivendo. Deus queria mostrar para Abraão que ele não estava limitado ao problema da esterilidade ou da velhice dele de Sara. Deus queria mostrar que eu sou Deus, eu posso fazer o que não existe vir a existir e posso concretizar o milagre. Deus queria que Abraão olhasse para mais longe e não ficasse preso às circunstâncias. Mas Abraão reclama e diz, Senhor, o Senhor fala de descendência, mas eu não tenho filhos. E aqui tem uma coisa interessante que eu gostaria de dizer a você. Se Deus prometeu que vai salvar o teu marido, que vai salvar a tua esposa, Deus não precisa dar detalhes do que vai fazer, não precisa dizer, eu vou arrancar ele dos braços de outra. Porque se Deus diz que vai salvar, Ele vai tirar de lá, vai trazer para cá e depois vai salvar. Deus, Ele fala do que Ele vai fazer no final. Como vai acontecer, já não é com a gente. A nossa parte é acreditar. O nosso dever é acreditar e descansar que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Portanto, Deus não falava de filho, Deus falava de descendência. E se você quer entender como que Deus ele ainda vai tratar
essa ferida de Abraão. Em Gênesis capítulo 17, um pouco mais à frente desse texto, a Bíblia vai narrar que Deus muda o nome de Abrão. O nome de Abrão passa a ser Abraão. Você sabe o significado desses nomes? Só a título de comparação. Saulo se tornou Paulo. Saulo significa grande, Paulo significa pequeno, ou seja, uma inversão no sentido. Uma inversão no significado. Agora, de Abrão para Abraão. Abrão significa pai. Abraão significa pai de multidões. Deus mudou o nome de Abraão para o aumentativo. Deus queria mostrar a Abraão: eu não estou limitado às suas circunstâncias, eu sou o Deus que multiplica onde não tem nada, que faz brotar de onde não tem nada. Eu sou o Deus que muda o nome, eu sou o Deus que muda o tempo, que atrasa o horário, que para o relógio. Eu sou o Deus que faz cair fogo do céu, que abre o mar, que fecha o mar. Eu mando, eu faço, eu aconteço, e se for preciso eu mudo o teu nome para que você passe a acreditar e entender que eu não estou limitado às suas circunstâncias, à sua dificuldade. Era isso que Deus queria mostrar para Abraão. Abraão, eu sou, e sou muito mais do que posso fazer. O que eu fiz para você, o que você já viu, não é nada perto do que eu ainda sou capaz de fazer. O que Deus quer que você entenda através desse estudo é: assim como os pensamentos de Deus, aliás, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Aí no versículo 4, Deus entra no nível de Abraão. Deus entra no universo imediatista de Abraão e diz: Abraão, não será o Eliezer o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Esse será o teu herdeiro. A promessa foi direcionada a você, a promessa é sua, é para você, e ninguém vai ocupar o lugar que eu preparei para você. Portanto, não será o mordomo, será o filho, o teu herdeiro. Aí Deus responde a Abraão, que, como eu disse, estava ferido, estava dilacerado, estava triste, estava solitário, se sentindo aflito, desolado. Aí, quando nós lemos o versículo 5, então o levou fora. Esse tempo todo que Abraão estava se sentindo tão para baixo, tão triste, tão abatido, ele estava dentro de casa. Ele estava trancado dentro de casa. E Abraão, dentro de casa, ao ouvir a promessa, ao ouvir a voz de Deus, que vem para consolar, que vem para amparar, o Abraão dentro de casa questiona, o Abraão dentro de casa murmura, o Abraão dentro de casa quer espremer Deus na parede. Mas então Deus leva Abraão para fora. Hoje Deus está te chamando: saia dessa caverna, saia desse casulo que está te fazendo ver as coisas distorcidas, vendo um horizonte limitado, vendo os problemas se agigantando diante de você, nada parece ter saída. Saia dessa escuridão e venha para fora. Deus hoje está te levando, está te conduzindo a um lugar aberto, a um lugar amplo, onde você consiga ver novas possibilidades, onde você não vai ficar restrito ao seu problema. Não se limite ao seu sofrimento. Entenda que Deus tem muito mais para você. E Paulo arremata dizendo: o que o olho não viu, ouvido não ouviu e coração não imaginou, é aquilo que Deus tem preparado, o que Deus tem reservado para aqueles
que o amam. Aí Deus diz: Abraão, olha agora para os céus. Deus leva Abraão para fora e diz: levanta os teus olhos e olhe para os céus. Ergue a tua cabeça. Ponha um sorriso no teu rosto. Enxugue essas lágrimas. Eu vou dizer como Jesus disse para a viúva de Naim: não chores, não temas, não te espantes. Levanta a tua cabeça e olhe para cima, olhe para os céus. É de lá que vem o teu socorro. Aí Deus diz: Abraão, olha para os céus e conta as estrelas. Assim será a tua semente. Deus estava querendo dizer a Abraão: o filho eu vou te dar. Agora, olhe para além do alcance dos teus olhos naturais. Olhe com os olhos da fé. Deus hoje quer te mostrar, Deus hoje quer te fazer ir além dessa sua tempestade, ver além do que está diante dos teus olhos. Você só vê ruínas, você só vê tragédia acontecendo. Deus quer te mostrar um caminho de esperança, mas só vê a esperança, só recebe de Deus a promessa e só abraça a promessa quem sai para fora. Quem não fica preso, quem não fica trancafiado. Quantas vezes você se isola das pessoas, quantas vezes você se fecha dentro de você mesmo, você não quer compartilhar nada com ninguém, você às vezes desconta em todo mundo a sua raiva, a sua tristeza, o seu descontentamento, o seu ressentimento. Hoje Deus está dizendo: se libere agora. Saia para fora, se liberte dessa prisão, olhe para os céus, olhe para cima, levanta a tua cabeça, erga-te hoje e veja o que eu tenho reservado para você, o mais sublime, o mais importante que eu tenho feito e que eu vou fazer ainda na sua vida. Aí, o versículo 6. E creu. E creu ele no Senhor. Abraão em casa, dentro de casa, trancado, moribundo, chateado, reclama com Deus, faz biquinho, faz pirraça. O Abraão, fora de casa, crê. Mude a sua posição hoje. Mude a sua posição. Se levanta. Não dá ponto pro teu inimigo, não. Se levanta. Tira a poeira. Bate a poeira agora. Levanta-te. Você é mais do que vencedor. Ainda que os teus olhos não estejam vendo a promessa, simplesmente creia. Abraão, creia. E foi-lhe imputado isso por justiça. E foi-lhe creditado isso por justiça. O que é que essa frase quer dizer de uma forma geral? A grosso modo, a fé de Abraão. A fé de Abraão o fez atingir um outro nível diante de Deus. A sua fé vai fazer com que você rompa o seu casulo, rompa o seu luto, rompa a sua dor, rompa a sua mágoa. Em nome de Jesus, perdoa quem tiver de perdoar. Esqueça o passado. Para de ficar vivendo de ressentimento. Mas foi ele que me feriu. Perdoa, olha para cima, lava o seu rosto, penteia o seu cabelo, passa perfume, não vai sair de casa, mas se apronta, olha para cima e creia. Creia, porque a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus. Nossas obras estão sendo computadas, contabilizadas, somadas diante de Deus. No tempo certo virá a recompensa. No tempo certo a promessa se cumprirá na sua vida. Adore o nome do Senhor por essa palavra. Eu encerro as minhas palavras de vez. Se você puder e quiser, abra sua Bíblia comigo
Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Uma mensagem muito forte. Todo mundo sabe que lá, Hebreus 11 diz sobre os heróis da fé. Homens exemplos para nós. E Abraão é um deles. Abraão é tido como o pai da fé. E não é à toa, né? Quando o escritor aos Hebreus está falando de Abraão, dentro da narrativa de Abraão, aqui na Galeria dos Heróis da Fé, olha o que diz o versículo 13. Falando de Abraão, todos estes morreram na fé, sem terem visto a promessa, sem ter recebido a promessa, viram-nas de longe. Eu vou repetir. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçaram-as e confessaram que eram peregrinos e forasteiros na terra. Vendo de longe, não recebeu, viu, creu e abraçou. Guarde essas 3 palavras com você. Ainda que você não receba, ainda que você não veja nas suas mãos, veja, creia e abrace. Nada pode roubar a promessa de Deus. Ainda que você não veja com os teus olhos, a fé te levará a lugares onde os teus pés não poderão ir. A fé te fará ver o que os teus olhos carnais, naturais, não poderão ver. Veja com os olhos da fé, creia e abrace. E para concluir, confessaram que eram peregrinos e forasteiros na terra. A promessa do carro do ano, a promessa da casa própria, a promessa da cura, a promessa da salvação da família, é lindo demais, é maravilhoso. Todos nós queremos ver se cumprir. A maior promessa é de que um dia Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. Descerá do céu a nova Jerusalém. O apóstolo Paulo diz que será num abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. Nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com eles nas nuvens para nos encontrarmos com o Senhor nos céus. Essa é a maior promessa. Veja, creia e abrace, pois Ele é a tua herança. Eu vou fazer agora uma oração para a gente encerrar esse estudo. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que precisem ouvir essa mensagem. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para você receber notificações. Todas as terças-feiras nós temos estudos novos aqui no canal. Em breve teremos mais novidades para divulgar. Mas eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e que você tenha sido tocado, impactado e abençoado por Deus neste momento. Pai bendito, te agradeço. O Senhor Espírito Santo teve liberdade de falar aqui através dos meus lábios e de ministrar uma palavra de consolo, de conforto a tantos corações feridos. Pai, o tempo não nos permite ir mais, temos muita coisa ainda para compartilhar, mas o que eu não pude falar, o Teu Espírito Santo fala ainda melhor. Eu não conheço quem está me ouvindo, mas Tu conheces, Tu sondas, Tu entra agora no íntimo do coração.
essa dor profunda que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Essa mágoa tão bem escondida, mas o Senhor já viu. Ó Deus, o Senhor vai tratar, o Senhor vai lapidar, o Senhor vai moldar. Se for preciso, o Senhor vai quebrar o vaso para fazer de novo. Mas eu peço a Ti, restaura, Senhor, restaura esse coração ferido. Mostra, apresenta-te, revela-te como o Senhor é e que o nome do Senhor seja exaltado. Que vidas sejam fortalecidas, glorificadas, que soldados feridos voltem ao campo de batalha ainda mais fortes do que antes. Meu Deus, e que o Senhor possa confirmar as Tuas bênçãos, alcançando a cada um dos que estão me ouvindo neste momento, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. É sempre um prazer poder estar compartilhando aqui verdades e reflexões da Palavra de Deus. Este é o seu canal Reflexões Bíblicas. Eu sou Misael Martins. Que Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.